Boa tarde, pais. Boa tarde, alunos do nono ano do Colégio Atual. Correção da atividade de semana passada. Infelizmente, a grande maioria não está fazendo. E isso é assunto de prova, que a prova já vai ser daqui a 15 dias, certo? Eu acho que a gente só vai ter mais um, não, nem mais uma aula vai ter. Hoje são 3, dia 10 já não tem aula. Hoje é a última aula sobre esse assunto. Infelizmente, os alunos não estão nem tentando fazer, a grande maioria deles, certo? Eu estou aqui fazendo mais uma aula sobre funções. Vou fazer uma aula pequena para ver se vocês se interessam. Vamos lá? Correção da atividade. Ó. Eu aqui na primeira questão, eu perguntei qual das funções abaixo são de primeiro grau. Eu não pedi para ninguém resolver nenhuma equação, nenhuma função. Eu só pedi para dizer qual delas é de primeiro grau. E uma função é de primeiro grau quando o expoente é 1, apenas isso, certo? Então, dei a função aqui, ó, 3x ao quadrado mais 2x mais 3. Se tem um x ao quadrado, não é de primeiro grau, é de segundo, certo? Agora aqui, ó, menos 2x mais 1. Ela é de primeiro grau? É porque, ó, porque no expoente x não tem nada. E se não tem nada é porque é um 1, é de primeiro grau, certo? Vocês sabem que se fosse um zero, qualquer número elevado a zero seria 1. Como é 1, é de primeiro grau, tá certo? Menos x mais 5 é uma função também de primeiro grau. A única pergunta, só o que se queria saber era isso. Quais das funções são do primeiro grau, certo? Quando a pessoa vai fazer um exercício, a gente lê o exercício e faz o que está pedindo, não faz a mais e nem a menos, tá bem? Vamos para a segunda questão. Ó, na segunda questão, logo antes eu fiz um vídeo explicando como é que se tira o f de zero. É só, é apenas, só e apenas só. Não precisa inventar. É só aonde tiver x, substituir por zero. Aqui, ó, eu pedi para tirar, para encontrar as funções f de menos 2, f de 0, f de 1 e f de 4. E dei a função, ó, a f de x é menos 3x mais 6. E pedi que vocês encontrassem isso aqui, ó, f de menos 2. A única coisa que eu preciso fazer é substituir por menos 2 aonde tiver x, ó. 3x mais 6. Aonde tem x, eu vou colocar menos 2. Só que agora entra os sinais, né? Menos 3 vezes menos 2. 3 vezes 2, 6. Menos com menos vezes menos, mais. Então, 6 mais 6 são 12. Agora, f de 0, aonde tem x, eu boto 0. Menos 3 vezes 0 é 0. E 0 mais 6 são 6. F de 1. Ó, aonde tem x, coloca 1. Menos 3 vezes 1 são menos 6. Menos 3. Menos 3 vezes 1, menos 3. 3 vezes 1 é 3. Menos vezes mais, menos. Menos 3 mais 6, sinais diferentes na adição. Subtraem, conserva o sinal do maior. 6 menos 3 são 3, o sinal do maior é mais, então 3. Ó, f de 4. Menos 3
vezes 4 são menos 12. Menos 12 mais 6, ó, sinais diferentes na adição e na subtração, o sinal subtrai e conserva o sinal do maior. Menos 2 vezes mais 6 são menos 6. É apenas isso, uma conta de multiplicar e depois uma de subtrair. Não tem nada de difícil aí. É simplesmente perder o medo, ó. Onde tem o número, substitui na letra aqui, ó. Minha função é menos 3x mais 6. Aonde tem o x, eu vou colocar o número que eu estou pedindo. Isso é apenas uma conta de multiplicação e uma de adição. Não existe dificuldade nisso, apenas perder o medo. Vamos lá. Ó, a terceira questão foi dado uma função f de x é igual a menos 3x mais 6, para determinar o y igual a 0 e o x igual a 0, determinar 2 pontos. Eu expliquei a vocês o seguinte, que para igualar o y a 0, é simplesmente pegar a função e igualar a 0. Ó, qual é a função? F de x é menos 3x mais 6. Eu vou igualar isso aqui a 0, certo? Vou igualar f de x é igual a menos 3x mais 6. Eu tenho que igualar isso a 0. O que é que eu preciso fazer? A coisa mais simples do mundo, ó. Uma função de primeiro grau já foi ensinada a vocês. Ó, uma função não, uma equação de primeiro grau aí que eu vou resolver, ó. Menos 3x mais 6 igual a 0. Onde tem variáveis fica do lado esquerdo, que é o primeiro termo, ó. As variáveis ficam do lado esquerdo, que é o primeiro termo, certo? As variáveis do lado esquerdo e os números do lado direito. Vamos lá? Aqui, ó. Menos 3x mais 6 igual a 0. Se é o mais 6, ele tem que passar para o lado de cá como menos 6, não é isso? Então, menos 3x vai ser igual a 0 menos 6, que é menos 6. Agora, preste um detalhe na situação que está aqui, ó. Os dois lados da equação estão negativos, certo? O que é que eu faço? Eu multiplico por menos 1, porque se eu multiplicar os dois lados pelo mesmo número, o resultado continua o mesmo. Então, eu vou multiplicar por menos 1. Menos 1 vezes menos 3 dá mais 3x. E menos 6 vezes menos 1, ó, menos vezes menos dá mais, 6 vezes 1 é 6. Também mais 6. O que é que eu preciso fazer agora? Simplesmente aqui, ó, 3x. Se 3x são 6, 1x quanto é? Simplesmente aqui, ó. Ou então o outro conceito que a gente tem, ó, mudou de lado, mudou de sinal. 3x vezes 3x passa para cá como 3x, 6 dividido por 3, ó. 3 vezes 3x, agora vai ficar dividido por 3. Então, x é igual a 6 dividido por 3. Quanto é 6 dividido por 3? 6 dividido por 3 são 2. Então, qualquer coisa relembra equação do primeiro grau. Pego as variáveis, coloco do lado esquerdo, os números vão todos para o lado direito. E toda vez que muda de lado, mudou de termo, muda de sinal. Tá certo? Então, aqui, ó, para y igual a 0, x é 2. Ó, para y igual a 0,
Lembrando que o eixo de y é o eixo vertical, é o eixo das coordenadas, e o eixo x é o eixo horizontal, que é o eixo das abscissas, certo? Então tá aqui, ó. Para x igual a 0, para y igual a 0, x é 2. Vamos fazer aqui uma tabelinha para a gente não esquecer isso aí, tá bom? Vou botar aqui, ó. Eu tenho aqui o x e tenho o y. Eu tenho o x e tenho o y. E eu já vi que quando o y é 0, quando o y é 0, o x é 2. Certo? Agora vamos ver aqui para quando o x é 0. Ó, quando o x é 0. A única coisa que eu tenho que fazer é aquilo que eu expliquei na instante para vocês. Eu tenho duas formas de ver isso aí, que é facinho, ó. Para o x igual a 0, o y é o termo independente. Só isso aqui, ó. Para x igual a 0, 3 vezes 0, 0. 0 mais 6, continua o 6. Então, toda vez que para o x for 0, o y é a constante ou termo independente. Beleza? Não tem nem muito o que pensar. Vocês. Eu até coloquei aqui, mas é uma maneira mais fácil. Para o x igual a 0, o y é o termo independente. 3 vezes 0 é 0, 0 mais 6, 6. Agora, montar o quadro, que é a coisa mais simples, ó. Lembrando, duas retas perpendiculares, a vertical é y e a horizontal é o x. E agora numerar. Do lado direito do x são os números positivos, do lado esquerdo os números negativos. Para cima do y, os números positivos, para baixo os números negativos. Quais são as coordenadas que eu tenho? Ó, para x igual a 2, y é 0. O 0 está aqui, ó. 0 em y, 2 em x. Marca um ponto. E para x igual a 0, y é 6. E agora, simplesmente, eu traço uma reta dos dois pontos. Todo o gráfico da função de primeiro grau ou função afim é uma reta. Apenas isso. Tá certo? Aqui, ó. Outra atividade. De acordo com a função f de x é igual a 4x mais 8, determine. A função é f de x igual a 4x mais 8. Determine f de menos 1. Não tem bicho de 7 cabeças. Aonde tem o x, bota o que está dentro do parêntese, que é menos 1. 4 vezes menos 1, menos 4. Menos 4, o outro eu só faço complementar. Menos 4 mais 8. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. 8 menos 4, 4. Qual é o sinal do maior? Positivo, não precisa colocar. Então, quando o x for menos 1, y é igual a 4. Ó, quando o x for menos 1, y é 4. Certo? Apenas isso. E agora, pediu aqui também a f de 0. Não tem ciência, ó. Onde tem x, bota 0. 4 vezes 0 são 0, 0 mais 8 são 8. Vamos lá? Agora aqui, ó. Quando x for igual a 0, y são 8. O que é que ele está pedindo? O gráfico da função. Quais são os números que eu tenho?
em y vai até 8 e em x menos 1. Então, vamos lá. Aqui, ó. Vamos olhar aqui o gráfico. Ó, quando x for menos 1, x for menos 1, o y vai ser 4. Tracei aqui, ó, de menos 1 para 4. E quando x for 0, o y é 8. Tenho esses dois pontos, simplesmente boto uma régua, no meu caso aqui um esquadro, e traço a reta, certo? Puxei aqui, ó, a reta seria desses dois pontos, de 4 a 8. Mas botei até cá. Vocês querem tirar uma dúvida? Façam aí f de menos 2, ó. F de menos 2. Quando x for igual a menos 2. F de menos 2. Ó. 4 vezes menos 2 mais 8. 4 vezes menos 2, menos 8. Menos 8 mais 8, 0. Ó, aqui, só pela reta eu já sei. Quando a reta passou em x menos 2, o y, ou em x menos 2, o y era 0. Tá bom? Vamos complementar isso aqui. Ó, quando a função afim ela é crescente e quando ela é decrescente. A coisa mais simples do mundo. Quem determina se uma função é crescente ou decrescente é o valor de A, é o coeficiente de x, é o número que está acompanhado da variável. E se não tiver nenhum número, você sabe que é 1, tá certo? Então, vamos lá. Nessa função aqui, ó, f de x igual a 3x mais 5. Quem é A? A é 3, certo? Então, vamos lá, ó. Toda vez que o A for maior do que 0, a função será crescente. E toda vez que o A for menor do que 0, a função será decrescente. O que é crescente? Ó, crescente do lado esquerdo do gráfico, subindo a ladeira. E decrescente do lado de cima do lado esquerdo, descendo a ladeira. Então, vamos lá. Para essa função, ela é crescente ou é decrescente? O A é maior do que 0? É. Então, é crescente. Nessa daqui, ó, menos 4x mais 3. Quem é o A? O A é menos 4. O menos 4 é menor do que 0? É. Então, ela é decrescente. Tá certo? Vamos lá. Atividade, né? Observando as funções abaixo, a primeira, a letra A, f de x igual a 5x menos 10. A segunda, f de x menos 2x mais 5. A letra C, ou terceira, f de x é 3x mais 2. E a letra D, f de x é igual a menos x mais 3. Certo? Só olhando, eu já sei que aqui, ó, a primeira, o A é 5, então a função é crescente. A letra B, menos 2, é menor do que 0? É, então é decrescente. A terceira, o A é igual a 3. 3 é maior do que 0, então ela é crescente. A letra D, menos x, que é a mesma coisa que menos 1x. É menor do que 0? É. Se é menor do que 0, é decrescente. Então, o que é que está se pedindo? Determinar se as funções são crescentes ou decrescentes. Determinar
o y igual a zero, que a única coisa que a gente faz é aquela equação de primeiro grau, e se o x igual a zero, que é substituir o x por zero na função, que é a mesma coisa que a constante, né? E depois desenhar o gráfico, que é desenhar duas perpendiculares, numerar de acordo com as coordenadas e encontrar os pontos, tá certo? Então vamos para a primeira. F de x é igual a 5x menos 10, certo? Se é 5x menos 10, o 5 é maior do que zero, então com certeza é uma função crescente, certo? Vamos lá, ó. Para mim encontrar o y igual a zero, eu simplesmente pego a função 5x menos 10 igual a zero. Para mim resolver uma função, os números que estão positivos passam para o outro lado negativo, certo? E as variáveis continuam do lado esquerdo. Então, esse menos 10 passa para o outro lado como mais 10, certo? Então, pronto, ó. 5x vai ser igual a 10. O que é que acontece agora? 5 vezes x é a mesma coisa que se 5x são 10, quanto é um x? Vamos fazer essa pergunta. Então, a gente tem que simplesmente dividir o 10 por 5. Ou, naquela outra regra que tem, mudou de termo, mudou de sinal. Se aqui está multiplicando, passa dividindo, certo? Então, x vai ser igual a 10 dividido por 5, x vai ser igual a 2. Isso quer dizer o quê? Que quando o y, a coordenada, ó, quando o y for zero, o x é 2. E para a gente saber quando o x é zero, é simplesmente botar o x na equação. Onde tem x, a gente coloca o zero, f de zero. 5 vezes 0, 0. 0 menos 10, menos 10, certo? Para o x igual a zero, o y é menos 10. Desenhos do gráfico. O que é que eu tenho que observar? Que o gráfico ele vem até menos 10 em y e até 2 em x. Eu tenho que desenhar o gráfico pensando nisso. Então eu vou, ó, desenhei o gráfico para cima, a parte de cima eu não preciso desenhar tanto, podia ter desenhado só até 1, mas quis desenhar até 2. Quando o x é zero, ó, quando o x é zero, o y, quando o x é zero, o y é quanto? Menos 10. Quando o x é zero, o y é menos 10. Tá vendo? E quando o y é zero, quando o y é zero, o x é 2. Para o y zero, o x é 2. Desenhei esses dois pontos, passei a reta, passei o esquadro e desenhei a reta, certo? É simplesmente isso, não tem que ficar procurando dificuldade, achando que não sabe. É meter as mangas, arregaçar as mangas e começar a fazer, que aí consegue, principalmente com o auxílio de alguns vídeos para olhar. Agora, sem olhar fazer, que querer só adivinhar, não consegue. Vamos para a letra B. A letra B, ó, a função f de x é igual a menos 2x mais 5. A função é essa. F de x é menos 2x mais 5. Quem é A? A é menos 2. Menos 2 é menor do que 0? É. Então, ela fica crescente, decrescente, né? Menor do que 0, decrescente. Qual é o próximo passo? Eu tenho que igualar menos 2x mais 5 a 0. Menos 2x mais 5 é igual a 0. Como é que resolve uma equação? Eu tenho simplesmente
Onde tem números, vai para a direita. Onde tem variáveis, na esquerda. Então, mais 5 muda de lado como menos 5, certo? Mais 5 muda de lado como menos 5. Então, menos 2x vai ser igual a menos 5. Menos 2x vai ser igual a menos 5, certo? Menos 2x vai ser igual a menos 5. E aí, é só desenhar depois aqui, onde está multiplicando, passa dividindo, aqui, ó, menos 5. E aqui o resultado vai ser mais 5 meios ou 2,5. A letra C, ó, f de x, 3x mais 2. O que é que eu tenho que observar? Em primeiro lugar, o 3. O 3, ele é maior do que 0? É. Se é maior do que 0, é crescente. E agora, é o f de x igual a 0, ou y igual a 0. Eu simplesmente igualo a função a 0. O mais 2 muda de lado como menos 2. 3x vai ser igual a menos 2. E agora que está aqui, eu vou, se está multiplicando 3 vezes x igual a menos 2, passo para o outro lado, dividindo. Menos 2 dividido por 3, que é a mesma coisa que 0,66666. Menos 0,666. Então, vamos lá. Para o y igual a 0, o x é menos 0,666. E para o x igual a 0, é só multiplicar. 3 vezes 0 é 0, 0 mais 2 são 2. Então, para o x igual a 0, o y são 2. Ó. Para o x igual a 0, o y são 2. E para o y igual a 0, o x é 0,666. É uma função crescente, sobe a ladeira. Pego os dois pontos, traço a reta, tá certo? E vou traçando a reta. A última, aqui, ó. Qual é a função que eu tenho? Menos x. Se é menos x, é menos 1x. Menos 1x é menor do que 0, menos 1, então a função é decrescente. Se a função é decrescente, ela desce a ladeira, tá certo? O que é que a gente tem que fazer? Igualar o x a 0, certo? Menos x mais 3 igual a 0. Menos x vai ser igual, passou com o sinal trocado, 0 menos 3. Menos x é igual a menos 3. Eu posso multiplicar os dois lados da equação por menos 1, que não modifique nada o resultado. Aí fica, ó, menos vezes menos mais 1 vezes x, x. Menos vezes menos mais 3 vezes 1, 3. Então, quando o y é igual a 0, o x é mais 3, certo? E quando o x é igual a 0, f de 0, 0, 3 vezes 0, 0, 0 mais 3, 3. Então, vamos lá. Quando o x é 0, o y é 3. Como é que eu vou desenhar o gráfico? Eu tenho que o número maior vai ser o 3 em y e o 3 em x.
Então, eu fiz um gráfico bonitinho aqui. Encontrei os pontos, ó, lado direito, lado positivo de x, lado esquerdo, lado negativo de x. Parte de cima, na vertical, é o positivo de y, lado de baixo, o negativo de y. Certo? Então, quem é que eu tenho aqui? Para x igual a 0, y é 3. Ó. Para x igual a 0, y é 3. E para y igual a 0, y também é 3. É só desenhar. Está aqui, ó, o gráfico de uma função decrescente, onde o a é negativo, é menor do que 0. Obrigado, boa tarde.